os que vieram de outras paróquias, outros recantos desta cidade de Curitiba, para esta Santa Missa, para esse momento. É realmente para mim uma grande alegria poder estar aqui com vocês e partilhar aquilo que já venho fazendo já há quase 4 anos, desde que retornei da Itália, desde que voltei da casa do Carlo, a quem Deus me concedeu a graça de morar 1 ano com a família dele e poder ali fazer um grande laboratório para essa missão, que meio que quem me empurrou de verdade para estar aqui foi a mãe do Carlo, porque eu estava quietinho na minha paróquia lá no Pantanal e de repente não parei mais. Daqui um dia meus paroquianos me expulsam, não é? Eles já entenderam, né? Que é um chamado de Deus, e até quando Deus me permitir, nós vamos estar aí nessa missão. Só para contextualizar um pouquinho, eu já conheço a família do Carlos já tem 12 anos, desde quando iniciou o processo de canonização do Carlos, ainda era servo de Deus, quando eu entrei na família, 6 anos depois da morte dele, né? Ele não conhecia, somente a família, na qual Deus me deu a graça de conviver e de poder estar lá todos os anos na casa dele, desfrutando assim da companhia e da beleza de que é estar na casa dessa família abençoada, sobretudo no ano de 2020, que foi um ano assim, atípico para todos nós, diante de tantos convites que Dona Antônia já me havia feito para ir para a Itália. Naquele ano de 2019 eu decidi e disse a ela que iria em 2020, entreguei a paróquia, até então era pároco da catedral, lá da minha diocese de Corumbá, e em janeiro de 2020 fui para a Itália e fui para a casa do Carlo, mais especificamente para atender no santuário do despojamento, onde está o corpo do Carlo, e atender os peregrinos, etc., e ajudar ali nos bastidores na Associação Carlo Acutis. Mas, como vocês já sabem, vejam o que aconteceu em 2020, inesperadamente somos surpreendidos com essa pandemia, né? E dia 11 de março, nunca vou esquecer, toda a Itália fechou, o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo aquilo. Foi realmente diferenciado de tudo que foi no mundo, foi o que a Itália passou, vendo o seu maior patrimônio, que são os seus idosos, morrerem assim, de uma forma devastadora, sobretudo na região da Lombardia, Bergamasco, aquele norte da Itália. E eu estava lá em Assis, na casa do Carlo, com aquilo nos vemos fechados dentro de casa, numa quarentena que eu não sabia nem que era isso. E estava lá eu, a mãe do Carlo, o pai, os 2 irmãos, a avó, a tia e as babás das crianças e os funcionários da casa. Éramos em 10 e ficamos ali fechados dentro de casa. Providencialmente, né, até foi o título desse livro que eu escrevi, foi Carlo, nasceu justamente de um bate-papo com Dona Antônia ali na mesa, depois da missa, no almoço, né, nós fazendo ali uma reflexão de tudo que estava acontecendo. O mundo todo tinha parado, as igrejas fecharam, tudo ficou sem missa, tiraram da gente o nosso sustento espiritual. Mas olha, a família do Carlos não ficou nem um dia sem missa. Parece que o Carlos sabia e mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele. E o que nos sustentou naquele tempo foi a Eucaristia, né? Por isso que eu dei, foi Carlo, realmente foi Carlo, não deixou, o jovem da Eucaristia não deixou a sua família um dia sem missa, porque foi o que nos sustentou naquele momento de dor e de sofrimento. E só para vocês terem ideia, Assis é abençoada, não teve um contágio e nenhuma morte em Assis, né? Eu já estava certo que ia morrer lá, porque eu tinha, né? Poxa, eu vim morrer aqui em Assis. Bom, pelo menos vou morrer na casa do Carlos, no quarto dele, que eu fazia uma bagunça no quarto dele. Foi quando comecei a fazer as lives, rezando o terço, lá do quarto dele, né? Muitos estão até hoje comigo nesse momento. Alguma coisa a gente tem que fazer, vamos rezar. Como o meu quarto ficava de frente para o quarto dele, então eu fiquei no quarto dele. Fiz uma bagunça lá e a gente começou a rezar o Santo Terço, que rezamos até hoje pelo Instagram. Então, foi mais ou menos isso, só para contextualizar vocês, como que eu entrei nessa história. Mas coincidência ou não, né?
desde o primeiro encontro que tive com Dona Antônia, porque foi ela que me apresentou o seu filho em 2012, em 2013 acontece um milagre em Campo Grande, e de repente, a minha diocese fica a 500 quilômetros da capital, e de repente eu que sou delegado pelo arcebispo de Campo Grande, para ser o portador do milagre até o Vaticano. Então eu pude participar de todo esse momento, na Congregação pela Causa dos Santos, por 2 momentos fortes ali de audiências, levando o milagre, todo o processo da investigação do milagre que aconteceu em Campo Grande. Então, tem coisas que a gente não tem resposta e só vamos entender talvez lá na frente. Poderia ser outra pessoa, poderia ser outro padre, e de repente fui eu. Então, sei lá, o Carlos escolheu, né? Costumo dizer tudo que foi ele, então tá bom, então foi ele, né? Que fez tudo isso. Mas muito bem. Em síntese, vamos aqui numa mensagem geral, porque eu acredito que todos vocês já conhecem muito, já ouviram falar muito do Carlo, mas aqui está quem viveu de perto tudo isso, conviveu com a família e pode dizer para vocês algumas coisas mais específicas. E tivemos aí a graça de já o reconhecimento do segundo milagre. Eu já sabia que tinha acontecido, que já estava em investigação, mas só quem pode dizer é o Papa, né? A gente esperou até o dia 23 de maio para ser anunciado, e foi uma investigação rápida. O do Mateus lá em Campo Grande demorou em torno de 5, 6 anos, né? Juntando o tempo das 2 etapas. Esse que aconteceu agora foi na Itália mesmo, em Firenze, demorou um ano e 2 meses, porque ele aconteceu em 2022, então foi muito rápido a constatação desse segundo milagre, que levará Carlo agora a ser inscrito no livro dos santos, como santo da nossa igreja. Que bacana, 18 anos depois da sua morte, nós temos esse jovem santo, canonizado. Eu costumo dizer assim, nas minhas reflexões, eu fui pensando, lógico que isso é uma categoria humana, nós não podemos colocar categorias humanas para Deus, mas Deus tem pressa, está com pressa de canonizar o Carlo, de dizer que o Carlo é santo. Por que será, né? Se nós olharmos todos os sinais que o mundo nos apresenta hoje, é necessário ter um jovem santo como o Carlo, sobretudo para nos dizer que é necessário fazer um uso racional e santificado da internet, das plataformas. O Carlo com certeza vai ser decretado padroeiro da internet ou dos influencers, de alguma coisa do tipo. Vamos esperar a sua canonização para isso. Só no dia o Papa vai dizer do que ele será padroeiro, mas é candidato a patrono da internet, ainda não é, viu? O povo por aí já está dizendo que não é. É que as pessoas são ansiosas, né? Assim como a gente já sente Carlos santo, mas calma, de verdade, é só no dia da canonização, é a igreja que vai dizer ali, quando decretar, mas no nosso coração já é, né? Mas oficialmente só a igreja tem a palavra para dizer isso. Muito bem, o nosso jovem beato Carlo Acutis, desde criança já apresentava, já trazia o extraordinário de Deus. Óbvio que nem sempre as pessoas, né, sabem captar esse transcendente que estava ali. Como a vovó do Carlo, a Luana, sempre dizia, né, Padre Fábio, eu pensava que o meu neto ia ser padre, ou um bispo, ou um papa, porque ele gostava de todas as coisas da igreja, né? Aos 7 anos de idade, que é o divisor de águas da vida do Carlo, ele já tinha lido todo o catecismo da igreja católica, assim como todos vocês já leram, não é? É? Como assim? Sério? Padre Giovanni, meu Deus. Aos 7 anos, essa criança, Carlo Acutis, já tinha lido todo o catecismo, e ficava provocando a mãe, Dona Antônia, com perguntas teológicas, doutrinárias, e Dona Antônia se via ali apavorada, porque não sabia responder, e ele ia para dentro do quarto dar risada, porque já sabia a resposta. Mas isso para quê? Para provocar a mãe a buscar o conhecimento, porque eu só posso amar o que eu conheço. Embora Carlo nasceu na família católica, mas não eram praticantes. O Carlo converte a sua família a viver a fé autenticamente, e isso eu posso testemunhar, porque hoje a família vive o carisma do filho, missa diária, terço diário, né? Despojamento, porque nós estamos falando de um jovem milionário, de um jovem riquíssimo, que se despojou como aquele a quem o inspirou,
Francisco de Assis foi a grande inspiração de Carlo Acutis. Eu costumava até brincar com os franciscanos, que o Carlo é mais franciscano que muitos franciscanos, né? O Carlo não fez como Francisco, não precisou tirar as vestes e jogar ali na rua para o seu pai, mas de uma outra forma ele fez algo muito maior. O quê? O Carlo provocou e fez com que a família encontrasse um sentido para a riqueza que eles têm. Para a riqueza que eles têm. Quem vê as entrevistas de Dona Antônia, a mama do Carlo, pensa que ela só tem um vestido, né? Ela tem até um hábito. Dona Antônia tem 5 vestidos, se eu não me engano, é 2 cinzas e 3 azuis. Você pensa que ela está sempre com a mesma roupa, uma mulher milionária, que se despojou, que encontrou um sentido para a própria riqueza, né? Quem fez isso? O filho, que se ela chegasse hoje com uma camiseta, um short, um tênis novo, ele dizia: Mama, questo non è finito. Esse aqui não acabou ainda. Por que a senhora está me trazendo um novo? Ele recebia. Aí você podia ter certeza que você ia encontrar nos pés de algum mendigo lá de Milão, porque ele levava e doava. Enquanto esse não acabar, eu não preciso de outra camiseta, mamãe. Essa camiseta vermelha do Carlos, até postei uma foto esses dias no Instagram com ela, está surrada, velha, de tanto ele usar, de tanto que ele usou, né? Às vezes, né, nós temos, lógico, não é o caso das mulheres aqui de Curitiba, nem da paróquia Santa Rita de Cássia, né, que às vezes tem 10, 15 pares de sapato. Meu Deus, quantos pés tem as mulheres, né? Graças a Deus isso não acontece aqui, né? Não precisa um jovem ter 5 tênis, né? 4 pares de tênis, quantos pés a gente tem, né? Isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas para dizer, às vezes nós somos tão apegados ao supérfluo. Eu nunca vi no enterro indo atrás o guarda-roupa, a cama, o tênis, o dinheiro, o carro. Nunca vi. Porque tudo isso é efêmero. Porque o Carlos tinha uma meta. Aos 7 anos de idade, quando ele fez a primeira comunhão, ele disse: o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Estar sempre com Jesus não significa que eu tenho que deixar de ser o que eu sou, deixar de viver no mundo. Não, ele não deixou o videogame dele, ele não deixou o futebol, não deixou os amigos, mas ele sabia o que queria. Essa é a diferença, que nós muitas vezes vivemos e não sabemos o que queremos. Aí até vemos pessoas em vazios profundos, depressivos, existencialmente. Por quê? Porque não sabe o que quer. O Carlos sabia o que queria. O Carlos queria uma coisa somente: o céu. A sua meta era o infinito. O Carlos queria o céu a todo custo. Ele não queria nem ir para o purgatório. Lembra da aparição de Fátima? Nossa Senhora de Fátima era a devoção primeira do Carlos, dos títulos de Nossa Senhora, pela mensagem profunda de conversão. Nossa Senhora, numa das aparições, Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Jacinta e Francisco iriam para o céu. A Nossa Senhora disse que a Jacinta iria, mas o Francisco ia ter que rezar muitos terços ainda. O Carlos, quando leu esse trecho: mama, nós vamos ter que dobrar a meta. Se o Francisco rezava 2, nós vamos rezar 4, porque eu não quero ir purgatório, não, eu quero ir direto para o céu. Quero ir direto para o céu. A sua meta era o céu. Eu vou fazer uma pergunta para vocês não podem mentir, se mentir o braço vai cair. Padre Giovanni, o senhor olha aqui o seu rebanho, eu só vejo, levanta o braço, quem quer ir para o céu? Olha, todos, hein? Agora só fica atento. Segunda pergunta, quem quer ir daqui a 10 minutos? Eu topo. Espera aí. Essa passagem é No que todo mundo quer ir para o céu? E por que não quer ir daqui a 10 minutos? Por quê? Muito simples. No desejo de verdade, como o Carlos. Porque quem deseja o céu deve estar e viver de acordo com o seu desejo, e estar sempre preparado, não importa se é daqui a 10 minutos, daqui a 15, a 20, 10 anos, 15 anos ou 100 anos. Quem quer, quem deseja, busca viver dioturnamente em função desse desejo, porque deve estar preparado, porque ninguém sabe se pode ser daqui a 5, 10 minutos, de repente pode sair da missa e morrer, e aí? Tá? Por isso que as pessoas ficam assim, né? Quer ir para o céu, mas não agora, né, padre? Tá bom aqui.
Se está bom aqui, meu filho, então, do que adianta tudo isso que estamos fazendo, porque nós não vamos ficar aqui. Sinto muito em frustrá-lo, mas vai todo mundo morrer. Vai todo mundo para algum lugar, é melhor ir para o céu. Agora, se nós tivermos uma meta como o Carlos teve, para ele 15 anos de vida foram suficientes. Por quê? Porque já vivia em função. O Carlos escolheu como seus melhores amigos os pastorinhos de Fátima. Os pastorinhos de Fátima. Por isso que a gente tem que parar para pensar às vezes quem que está ao nosso redor, ou quem são aqueles que nós chamamos de amigos. Os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, me ajudam a ir para o céu? Contribuem com o meu projeto de vida, se eu tiver, e se eu não tiver um projeto de vida, é bom ter, e de repente é bom incluir o desejo do céu. Só assim nós vamos procurar viver de acordo com esse projeto, ou criar pelo menos uma dinâmica na própria vida para fazer esse caminho. É muito importante a gente saber quem está ao nosso lado, porque infelizmente às vezes aproximam-se de nós pessoas tóxicas, que infelizmente em nada contribuem para o nosso desejo do céu. Então, nesse sentido, o Carlos tinha isso muito claro. A sua meta era o infinito, é o céu que eu quero, mama. E o mais bonito de tudo foi que o Carlos fez com que a sua família também passasse a ter e a desejar. É lógico que eles não chegaram ao nível dele, porque só foram compreender muita coisa depois da morte do filho, é que o quebra-cabeça é montado, porque aí depois é que surgem tantas coisas da vida do Carlos, que nem a mãe sabia. O babá dele, que foi cúmplice dele de tanta coisa, dos 5 anos até os 15 anos de idade, que conviveu com ele, é quem sabia das peripécias para o céu que o Carlos aprontava, né? Mas depois, como que numa grande revelação, a mãe passa a ter a visão completa de tudo que foi o seu próprio filho. E hoje quem vê e acompanha sabe como é Dona Antônia, a mensagem viva do próprio filho, né? Que coisa bonita nos nossos tempos de hoje. Às vezes as pessoas dizem que a santidade é privilégio de um ou de outro, porque nós, infelizmente, gente, nós temos uma ideia muito caricata de santidade e de quem é santo. Aí às vezes as pessoas ficam rotulando, né? Quantas vezes mesmo nós julgamos e dizemos que santo de repente é aquela pessoa que sempre fala manso, fala sempre no reto tom, está sempre tranquilo. A gente diz, nossa, que santinho, aquela pessoa está sempre lá rezando no silêncio, aquela pessoa é uma santa, eu não sou digno de ser santo. Quantas vezes a gente julga e diz isso, né, olhando? Não estou dizendo que isso não seja uma característica de quem é santo, ou de quem está buscando a santidade, porém, você não sabe o que passa dentro da cabeça da pessoa que você diz que é santa. De repente ela vem aqui, ajoelha e reza, tomara que meu vizinho morra, né? A mulher está lá, eu não aguento mais meu marido, Senhor, leva logo ele, né? E vice-versa. Ninguém sabe. Se fosse assim, meu filho, Padre Pio não seria santo nunca, né? Porque o homem era bruto, né? O homem era difícil. Quando eu vou a San Giovanni, quando eu olho o Padre Pio, eu tenho a sensação que ele vai levantar e me dar uns tapas, né? Porque era próprio da personalidade do Padre Pio, essa austeridade. Então veja bem, a santidade não está nesse perfil que nós traçamos da personalidade, mas está na forma que a pessoa viveu buscando a configuração com Cristo. Assim como o Padre Pio, como o Carlos, Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho, né? E quem tornou-se Santo Agostinho? Com as orações fortes da sua mãe, Agostinho, Santa Mônica. Agostinho torna-se um grande santo. Então, meus amigos, o desejo do céu, ele deve fazer com que a nossa vida busque diuturnamente essa configuração. A nossa alma deve desejar o céu como a terra sedenta e sem água, como diz o Salmo, como nós cantamos naquele belíssimo Salmo, que diz assim, né? E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que o céu é o meu lugar. Agora eu quero ouvir bem forte.
e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que o céu é o meu lugar. Que bom que vocês descobriram que o céu é o nosso lugar. Então vamos procurar viver de acordo com esse desejo. Um outro ponto que eu queria tocar também nessa reflexão é que o nosso beato Carlo Acutis, mesmo ali nos seus momentos finais, porque como todos sabem, o Carlo morreu de uma leucemia fulminante, né, que o levou em 3 dias. O Carlo internou na terça-feira e morreu de quinta para sexta. Foi algo muito rápido, muito rápido. Mas mesmo ali, naquele momento final, naqueles 3 dias ali no hospital, onde ficou a sua mãe e sua avó o tempo todo com ele, 24 horas, o pai não chegou nem a ir visitá-lo, porque pensava que era uma virose ou coisa do tipo, já Carlos estava em casa. Mas não, Carlos estava com uma leucemia fulminante, no qual na época não tinha nem tratamento quimioterápico para esse tipo de leucemia, que era do tipo M3, lá em 2006. Mas ali, naqueles momentos finais, o Carlos também deu a lição de vida, se bem que assim que ele entrou, ele disse para a mãe dele que dali ele não sairia, né? E um dos momentos mais fortes é que Carlos, quando os médicos entravam, sabiam que ele estava passando por dores terríveis, porque essa leucemia, ela vai fazendo acontecer uma espécie de derrame, né, de isquemia, onde vai as veias todas, tudo vão coagulando, vão explodindo, tanto é que ele já não sentia mais as pernas, e até chegar ao derrame cerebral, né? E se o médico entrava, se alguma enfermeira entrava ali no quarto, se estava a avó dormindo, ou a mãe, ele pedia para fazer silêncio, para não acordar a mãe nem a avó, estava sempre ali preocupado com quem estava ao lado dele, e os médicos sabiam das dores. Carlos, você está sentindo dor? O Papa está sofrendo mais do que eu, ou seja, eu ofereço esse meu momento pelo Papa. Na época sabíamos dos ataques que Bento XVI estava passando no mundo. Então veja bem, olha que coisa bela de um jovem que faz uma oblação da própria vida. Às vezes nós sentimos uma dorzinha qualquer e já reclamamos de Deus e do mundo. E por que eu não oferto? Nós temos que saber ofertar. Hoje não se fala mais disso, de oferta, de ascese, né, de entrega. Oferece aquela dor pelo teu pecado. Oferta por alguma coisa, né? Eu ainda diria, aceita que dói menos. O famoso ditado, quanto mais você briga com a dor, mais ela vai doer. Por que você não ressignifica? O Carlos fez isso naquele momento final, né? E quando já estava mesmo para morrer, porque ele sabia, ele chegou para a mãe e falou: mama, eu quero confessar. Dona Antônia, o primeiro médico, o primeiro padre que ela encontrou ali no hospital San Gerardo de Monza. Conosce? Va bene. O padre fala italiano aqui, italianíssimo, né? O Hospital San Gerardo, o Carlos morreu lá. E ela encontrou o primeiro padre ali e levou para atender a confissão do Carlos. O padre atendeu a confissão do Carlos, deu a comunhão, deu a unção e saiu. Quando encontrou Dona Antônia no corredor, disse assim para ela: seu filho é santo. Ali acendeu na mãe algo. Nunca mais ela viu o padre, inclusive. Seu filho é santo. E depois, horas depois, o Carlos morreu. Na missa de corpo presente, na sua igreja, na sua paróquia, ali em Milão, do lado da sua casa, uma multidão, assim como hoje nesse santuário, sobretudo de pessoas vindo da periferia, mendigos, etc. Quando Dona Antônia viu aquilo, mas de onde o meu filho conhecia tanta gente? A notícia logo se espalhou. Aquele jovem belo morreu e todos foram ver. Uma família onde ninguém
tinha acesso, uma família de um nível diferenciado, que é a família do Carlos, e de repente o Carlos fez amizade com os pobres. Juntava a mesada todo mês e ia lá levar para a obra social. Assim como os nossos jovens e adolescentes aqui fazem. Juntam as mesadinhas e vai ajudar os pobres, né? O Carlos fazia isso. Agora veja bem, isso qualquer pessoa pode fazer. Levar a mochila cheia de lanche e sair distribuindo para os mendigos, qualquer pessoa pode fazer. Agora, o como fazer ou como se faz é que é o diferencial. Porque assistencialismo qualquer pessoa pode fazer, tranquilamente. Assim como nós temos nesse período aí muita gente que faz o bem querendo outras coisas. Então, se eu faço o bem e quero algo em troca, ele deixa de ser bem. Tanto é que Carlos fez em segredo muita coisa, a mãe só foi saber depois. Quando ela notava que os cobertores tinham sumido de dentro de casa. Porque o bem se faz sem saber a quem e na gratuidade. E na gratuidade. Assim fez Carlos. E depois, os relatos por escrito, anônimos, começaram a chegar na porta da casa dele. E Dona Antônia, de posse de tudo isso, leva ao bispo, no qual monta uma comissão para julgar se há indícios que justifiquem a santidade daquele jovem. E veja o que aconteceu 18 anos depois. Quando é de Deus, gente, é de Deus. E ninguém atrapalha. O demônio até tenta, porque dentro do processo de canonização ainda existe a figura do advogado do diabo até hoje, viu? Ainda existe, né? Que são os que são pagos para achar alguma coisa que deponha contra a santidade daquele candidato, né? Do Carlos não foi achado nada. Onde talvez pensavam em achar, não acharam nada, porque a primeira coisa que foi apreendida do Carlos, pela postulação, pelo Vaticano, foi o notebook dele, onde foi feita uma investigação lá, uma varredura de FBI, para ver se achava alguma coisa. Nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlos. Carlos nunca viu ou entrou no site pornográfico, por exemplo, porque se assim tivesse feito, aquele processo pararia ali mesmo, porque até se justificar e tentar entender por que Carlos foi ver tal coisa, o processo teria parado. Ou seja, o Carlos mostrou que eu posso usar sim a internet para o bem, e nós encontramos ali no seu notebook todo o seu legado, até a previsão da própria morte, 3 meses antes de morrer, ele sabia que ia morrer e deixou um vídeo: sono destinato a morire, estou pronto para morrer. Já sabia. É realmente, gente, o extraordinário agindo no ordinário. Nos altos papos com Dona Antônia, nós chegamos à seguinte conclusão: o Carlos tinha ciência infusa, porque um jovem, uma criança, um adolescente que, por exemplo, estudou, aprendeu a falar grego e hebraico sem nunca ter ido na escola para estudar essas línguas, né? E tantas outras coisas mais. O que é a ciência infusa? É uma inteligência transcendental. O pai do Carlos disse que se ele sentasse 5 minutos com você, ele dizia o que estava acontecendo dentro de você. 5 minutinhos ele dizia quem você era. Naquela leveza, a vovó do Carlos dizia que meu neto era ligeiro, meu neto era leve, onde ele chegava deixava uma leveza. A Luana, que a vovó na Itália tem um papel afetivo muito interessante, os netos. E ela fala: meu neto era belo. Quando ele chegava num lugar onde a gente ia, fosse no restaurante, todos viravam a cabeça para olhar. Aquele jovem de 1,83 m, quando chegava com a sua beleza e seu sorriso encantador, que atraía a todos. Mas muito mais do que isso, eu disse, Luana, era a beleza do céu que estava no Carlos, que transcendia. É isso, meus amigos, e assim nós vamos entendendo o porquê de tudo isso, e nós vamos entender mais ainda daqui a um tempo. Ano que vem será a canonização dele, que já foi reconhecido o milagre. Vai ser aí no primeiro semestre de 2025, provavelmente encerrando o ano jubilar, que vai ter o jubileu dos influencers, né?
que vai ter o jubileu da juventude dentro desse ano jubilar, que vai ser na última semana de julho. Pode ser que seja em julho, ou pode ser que seja em abril, por conta também do jubileu das crianças e adolescentes que vai ter em abril. Só vamos saber agora em outubro, tá? Que o Papa vai dizer onde ele vai, que momento que ele vai canonizar o Carlo, dentro dessa programação que o Vaticano já oficializou desse ano jubilar. O que nós sabemos é que ele deixou o Carlo sozinho para o ano que vem, né? Porque tem um outro também adolescente, que eu acho que vai ser, então ele deixou o Carlo e esse outro, pode ser que um abra, um abril, outro julho, então estamos na expectativa. Todos os demais que foram decretados, saíram no decreto esse ano, serão canonizados agora dia 20 de outubro desse ano, inclusive Helena Guerra e tantos outros, né? Mas o Carlo ficou sozinho para o ano que vem, e eu acredito que será um grande momento. Mas eu queria finalizar, se nós vamos passar a noite toda aqui, embora é muito gostoso estar aqui e conversarmos, eu queria dizer para vocês, famílias, vocês pais que estão aqui, aos jovens, às crianças, os adolescentes, o Carlo fez o processo de conversão da sua família, mas hoje nós vemos muitos jovens trazendo os pais para a igreja, né? Trazendo os pais para a igreja. Eu penso que hoje nós vivemos um momento de distanciamento dos valores tão grande, porque nós nem temos mais aquilo que nós chamávamos de memória afetiva, né? Quantos de nós aqui da Jovem Guarda, mais dos 50 como eu, recorda muito bem da vovó rezando? Eu tenho uma recordação muito bonita da minha avó rezando o terço. Vovó foi a única referência na minha vida de catolicidade, não foram meus pais não, né? Aliás, pela minha mãe não seria padre nunca, né? Então, hoje não, hoje ela já aceitou, viu gente, mas no início ela atrapalhou, né? Hoje ela já aceitou. Aquelas mães possessivas, a síndrome do filho mais velho, ou coisa terrível, né? O filho mais velho sofre tudo, porque ele é cobaia de tudo, cobaia de pai e de mãe, prende para tudo. Apanhei tanto na minha vida, meu Deus do céu. E o meu irmão mais novo fez tudo que eu em 50 anos não imaginei fazer, né? Aí a mãe já sabe como que é, do segundo, do terceiro, vai largando, mas o primeiro sofre, né? Quem é filho mais velho entende o que eu estou falando, lógico, não é uma regra, mas é assim, né? E a gente entende as mães, né? As mães têm esse jeito mais assim, às vezes quer proteger demais, algumas são possessivas, etc, mas não tem jeito, o filho vai bater asa, assim como vocês bateram as asinhas um dia também, tá? Filhinho vai. Agora, se esse filho bate asas e carrega consigo uma memória afetiva de fé, é diferente. Tem uma canção do amigo do Padre Giovanni, muito bonita, que narra isso. Quando você é criança, é tão bonito quando os pais trazem as crianças para a igreja. Sabe por que é bom que tragam? Porque quando eles chegarem na adolescência, meio para jovem, eles vão querer se afastar um pouco, né? Ficam meio empinadinhos, não quer mais andar com a mãe e com o pai. Mas se na infância foi plantado no coração uma memória de fé, onde a igreja fazia esse presente, lá na frente ele volta. E como volta? Porque existe uma memória afetiva criada, que faz com que ele volte. Por isso os pais às vezes, não vou para a missa, porque a criança, traz a criança, para que a igreja mais na frente não seja um ambiente estranho para ele. E tem uma canção do amigo do Padre Giovanni, que narra muito bem isso. O início, como eu rezava, quando eu me afasto e quando eu volto. Eu acho que vocês recordam essa canção, e eu quero cantar com vocês, porque ela me recorda também, vovó, o passado. O pessoal das antigas lembra, né? Então a canção é assim, ó. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias
que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Bem bonito agora para recordar. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Aí a segunda face. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Olha o que acontece também. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Bonito agora, Ave Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Aí a gente cresceu, o que aconteceu? O teu amor cresce com a gente. A mãe nunca esquece o filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como a ti. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Bonito, no só coro agora, Ave Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Viva Nossa Senhora! Percebeu? Chega a lágrima, cai, né? É assim mesmo. Por isso, família, não deixem de rezar, não desistam. Os irmãozinhos do Carlos já nasceram num ambiente totalmente catolicizado. Dona Antônia foi a catequista dos gêmeos. Aliás, né, como vocês sabem, o Carlos era filho único, Dona Antônia não podia ter mais filhos.
E ela diz que o primeiro milagre do filho acontece com ela. 4 anos depois da morte do Carlos, em 2010, ela engravidou aos 43 anos de gêmeos. Francesca e Michele. Todos os dias, lá na igreja, na capelinha da casa deles, a gente rezava a missa. E a primeira parte da homilia, quem fazia era o Michele, o Miguel, o santo do dia. O Carlos fez primeira comunhão com 7 anos, eles fizeram com 5. Fazem novena de tudo. Não tem rede social, não existe nada. Não tem nada disso eles. Só quem tem um WhatsApp é a Dona Antônia. Amanhã eu mando as fotos de vocês para ela. Então, para dizer, eles já nasceram nesse ambiente. Aí todo dia, uma das coisas mais bonitas que eu nunca vou esquecer, essa eu nunca vou esquecer porque me marcou. A beatificação do Carlos foi dia 10 de outubro. A igreja decretou a memória litúrgica dia 12 de outubro. Aí no dia 12 foi rezar a missa. Aí eu sempre chegava primeiro na capela, ficava lá, depois chegava o pai do Carlos, sentava assim na frente. Aí todos chegaram, aí chegou a hora, proclamei o evangelho, aí o Michele já levantava e vinha falar o santo do dia. Ele amava aquele momento. Santo del giorno. Aí naquele dia 12 ele falou, San Bruno. Michele, hoje não é São Bruno não, pode parar. Aí como bom italianinho, né? Como bom italiano, Padre Fábio, vede, é São Bruno. Não é, Michele, não é São Bruno hoje, rapaz. Vede, começou a gritar, né? Que italianinho é sanguíneo, não é? Vede, Padre Fábio, é São Bruno. Não, Michele, hoje é Beato Carlo Acutis. Aí ele correu, foi lá no banco, pegou o livrinho da beatificação, onde estava a síntese da vida do Carlos, e aquele para mim foi um momento marcante, foi quando eu vi o pai com os olhos cheios de lágrimas. Primeira vez que eu vi um André emocionado, um homem do silêncio, dos bastidores, extremamente racional, e o Michele, Santo del giorno, Beato Carlo Acutis. Os meus olhos viram um irmão falando do irmão santo. É bonito de ver. O pai chega. E o Michele falando, Santo del giorno, Beato Carlo Acutis, è nato a Londra, 3 maggio. Muito bonito, muito bonito. O irmão falando do irmão santo, a biografia do irmão santo, é algo assim, inédito, que você não vai ver todo dia. Que 18 anos depois, o garoto santo, você vai ver na canonização, Dona Antônia, o pai, os irmãos, os avós, a prima, o tio, é algo realmente sui generis, né, na história. Bom, poderíamos falar aqui a noite toda, né, que eu sei que vocês, depois nós vamos ter o momento da veneração da relíquia no final, antes de vocês irem embora, mas para encerrar esse momento, eu queria deixar uma lembrança aqui para o santuário, Santa Rita de Cássia. Essa aqui faz parte da minha missão, porque eu só fui entender isso depois. Todos os anos, quando eu ia para lá, eu gosto de explicar, que é para as pessoas entenderem. Eu ia sempre com Dona Antônia no túmulo do Carlos, quando ele estava sepultado ainda no cemitério lá de Assis. E a gente sempre limpava, tirava as flores, assim, era cheio de flores, os canteirinhos cheios de flores. Porque as pétalazinhas caíam, a gente varria, limpava, tudinho, colocava no saquinho, e nós não jogávamos no lixo aquelas pétalas. Eu guardei muitos pacotes, Dona Antônia. Depois, gente, nós fomos percebendo um fenômeno que acontecia. Aquelas pétalas do túmulo do Carlos não murchavam. Não murchavam. Aí eu lembro quando eu estava lá em 2020, aí eu falei, Dona Antônia, eu deixei um pacote dessas pétalas ainda lá no meu guarda-roupa. Quando eu chegar, eu vou ver o que aconteceu com elas. Que a última vez que eu tinha ido, antes da exumação, que a exumação foi em 2018, até 2018 tinha as pétalas, eu tinha trazido várias em 2017. E quando eu voltei para casa, que eu cheguei, a primeira coisa que eu fui foi no guarda-roupa pegar, estavam todas lá vivinhas. Pareciam que estavam ligadas ainda no tronco, né? Recebendo a seiva ainda. Aí o que eu vou fazer com essas pétalas? Assim, eu já sei, né?
elas não deixam de ser uma relíquia, porque elas eram do túmulo do Carlo quando ele estava sepultado no cemitério. Esse fenômeno não acontece mais não. Eu já sei, todos os lugares onde eu for, eu vou deixar uma dessas pétalas para o santuário, para a igreja. E eu quero entregar nas mãos do Padre Giovanni uma dessas pétalas. Essa aqui é de 2017. Essa pétala tá do mesmo jeito, padre, tá? As veinhas só vai ver aqui da pétala do túmulo do Carlo. Veja. Pequena relíquiazinha aqui. A pétala do túmulo do Carlo, eu tenho certeza que vai ficar muito bem guardada aqui. Depois a gente dá um modelinho de como colocar no relicário essa pétala, né? Quem sabe daqui a um tempo, um altar dedicado ao Carlo, e a gente traz a de 1º grau aqui para o santuário. Né? Mas fica a presença do Carlo Acutis aqui, né, nessa pétala que era do seu túmulo. Essa é de 2017, então tem aí 7 anos, né? Ela não murcha, viu? Vai ter dia que ela vai orvalhar. Já foi feito um estudo aí no laboratório, a única conclusão que chegaram é: está viva, não tem explicação, está viva, parece que está ali na fonte. Depois o Padre Giovanni vai poder ver e mostrar para vocês também. Bom, gente, é isso, é essa partilha nessa noite. Poderia abrir aqui para vocês fazerem perguntas, até gostaria, ficaria muito legal, mas quem sabe num outro momento, numa outra missão, num outro momento de retiro espiritual, a gente pode estar fazendo isso aqui. Mas eu gosto do momento da missa, porque a Eucaristia é la mia autostrada per il cielo, dizia Carlo, é a forma mais rápida de chegar no céu, é a Eucaristia. Carlo sem a missa não tem sentido, porque é o jovem eucarístico que dá uma lição de vida, sobretudo em nós padres também, né? Porque um leigo como o Carlo, com tanto amor à Eucaristia, e nós muitas vezes até nem temos tanto zelo como deveríamos, e esse jovem veio dizer para nós, ele não podia ver um padre que ele abraçava: os padres me dão o meu bem maior, só pelas mãos de um padre pode vir o maior milagre, a Eucaristia, a minha estrada para o céu, a minha via expressa para o céu. No final da Santa Missa, aí nós vamos dar uma bênção geral com a relíquia, tá? Essa bênção é geral, onde todo mundo vai fazer o seu pedido da graça, do milagre, a gente abençoa, aí já está todo mundo acolhido, o pedido de todo mundo, aí depois nós vamos deixar sobre o altar, e vocês vão organizar, né, depois 2 filinhas, aí os 2 cerimoniários vão ficar aqui do lado, cuidando, e vocês vão poder fazer a veneração, tá? Assim, tendo o carinho de saber que do lado atrás vem outra pessoa, para a gente não demorar tanto, né? Mas você pode tocar tranquilamente. Mas antes nós vamos dar a bênção geral para acolher aí o que vocês trouxeram no coração, para colocar e pedir esse menininho aí que leve até Jesus. Lembrando, quem faz milagre é sempre Deus. Santo nenhum faz milagre, viu? Põe isso na cabeça. Nem Santa Rita. Quem faz milagre é sempre Deus. Os santos são intercessores. Aí sim, Carlos, Santa Rita, Nossa Senhora, levam a Jesus o que está no nosso coração, porque foram pessoas. Aliás, Carlos era devotíssimo de Santa Rita de Cássia também, né? Levam até Jesus o que está aqui no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.